Olá, amigos. Vamos agora tentar responder a uma pergunta que é muito comum e as pessoas respondem essa pergunta com respostas um pouco diferentes. Vou tentar aqui, de certa maneira, estabelecer o que é o atendimento educacional especializado numa visão da educação inclusiva. Bom, o processo de inclusão escolar foi mais ou menos consolidado a partir da década de 1980. Nessa época, uma série de reuniões aconteceram, estava sendo criada a Constituição de 88, as pessoas com deficiência se reuniam com políticos, havia um burburinho muito grande no sentido de tentar criar uma estrutura mais favorável do ponto de vista educacional para as pessoas com deficiência. A Constituição de 1988 ela foi pactuada em termos da questão da deficiência com várias pessoas com deficiência e ela acabou por dispor, que eu vou ler, o dever do Estado com educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente ou preferivelmente na rede regular de ensino. Bom, essa é a escrita da Constituição, mas ela deixa algumas coisas em aberto. Por exemplo, o que é esse tal de atendimento educacional especializado? Grosseiramente falando, a Constituição diz assim, olha, as pessoas com deficiência vão ter alguma coisa específica para elas em termos de educação. Isso aí seria uma coisa especializada, um atendimento educacional especializado. E diz que essas atividades educacionais deveriam ser feitas preferencialmente na rede regular de ensino. Repara que ela fala preferencialmente, ela não diz que explicitamente na rede regular de ensino. Por que isso? Porque, na verdade, no Brasil, nessa época, se você fosse computar numericamente, as APAES e outros tipos de associação atendiam numericamente a mais crianças com deficiência do que a rede regular do governo. Então, a Constituição diz assim, preferencialmente, no sentido que vamos tentar puxar as crianças com deficiência para que elas sejam atendidas dentro da rede regular. Mas ela não fechou a porta. Tá? E isso, na verdade, acabou se tornando uma coisa meio complicada, porque essa questão de tentar resolver o problema deixando a coisa em aberto nunca dá muito certo ao longo do tempo. Tá? Algum tempo depois apareceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que repetiu exatamente as mesmas palavras. Não foi incisiva em dar uma solução trazendo para dentro do governo, para dentro das escolas do governo, ou para dentro da rede regular de ensino, essa questão. Né? Inclusive escolas particulares. Bom, mas de qualquer maneira ficou essa coisa, o tal do prestar o atendimento educacional especializado. O que seria esse tal de atendimento educacional especializado? Bom, a partir de conversas posteriores foi ficando mais claro. Ficou claro o seguinte, a ideia, se a gente está querendo fazer inclusão, a gente tem que colocar a criança dentro da sala de aula. Né? Então, ou você coloca tudo dentro da sala de aula, todas as coisas que têm a ver com a questão da deficiência dentro da sala de aula, ou você vai tirar a criança de sala e aí não é mais inclusão. Então, a ideia, então, foi dividir o problema em duas partes. Primeira parte, a criança vai para dentro da sala de aula convencional e ela vai aprender junto com as outras crianças. Mas vai haver coisas que ela não vai conseguir fazer ali dentro. Por exemplo, aprender braille. Não dá. Porque a braille seria uma coisa muito específica, aprender DOS-VOX. Por que todas as crianças teriam que aprender DOS-VOX? Tem que ser uma coisa externa. Então, a ideia é que esse tal de serviço de atendimento educacional especializado fosse uma coisa externa, feita fora da sala de aula convencional. E a ideia, então, é que
a gente poderia definir que é um serviço da educação especial que trata de recursos pedagógicos e de acessibilidade que são relativos especificamente aos problemas daquela pessoa, daquele indivíduo com deficiência. Tá? Quem é que vai ser atendido nessas estruturas de atendimento educacional especializado? Bom, primeiramente, pessoas com deficiência. Esse é o primeiro ponto. Estamos falando de pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas tetraplégicas, pessoas com paralisia cerebral, pessoas surdas, pessoas com deficiência. Tá? Bom, foi também incluído nesse rol o que naquela época se chamava de transtornos globais de desenvolvimento, que hoje a gente conhece com o nome genérico de espectro autista. Então, os alunos com autismo, em todas as suas variantes, seriam também atendidos parcialmente nessa sala. E também alunos superdotados. O que são alunos superdotados? São alunos cujo potencial de aprendizado é tão alto que ele não consegue extrair da sala convencional tudo aquilo que ele poderia atingir. Então, essa sala seria uma espécie de um complemento para que ele pudesse crescer muito mais do que ele conseguiria crescer na sua alta habilidade do que seria possível na sala de aula convencional. Então, os alunos atendidos seriam basicamente os deficientes, autistas e superdotados. É importante a gente não confundir. A AE não é escola especial. A AE é um serviço, é uma coisa que vai complementar a atividade. E também não é uma sala de reforço sobre aquilo que a pessoa não conseguiu atender lá. É uma coisa específica para atender a recursos pedagógicos e acessibilidade. Bom, e que serviços são esses? O que se oferece? Bom, primeira coisa, tecnologia assistiva. Falando especificamente sobre deficientes visuais, que é o tema de nosso interesse. Tecnologia assistiva. É ali que a criança vai aprender a utilizar DOSVox, é ali que a pessoa vai aprender Braille, vai aprender Soroban, ali que a pessoa vai ter acesso à ampliação de tela, aí que ela vai aprender a usar equipamentos especiais e assim por diante. Tecnologia assistiva. Segunda coisa, adequação de materiais. Transcrição de materiais para Braille, ampliação, se tem uma figura, aquela figura ser transcrita de forma que a pessoa que não enxerga consiga saber o que está ali naquela figura. E tudo tendo em vista as necessidades específicas daquela pessoa. Quer dizer, cada pessoa vai ter um conjunto de adequações diferentes, né? Depende da sua situação de deficiência. Tá? Agora, esses dois pontos que eu falei, quer dizer, a tecnologia assistiva e essas adequações, essas adaptações, são muito claras quando a gente está falando de deficiência visual, mas quando a gente fala sobre outras situações, por exemplo, a situação de autismo e de superdotação, aí já tem outras situações. Eu vou colocar aqui, até para ficar mais completo, embora o nosso assunto seja deficiência visual, no caso, por exemplo, do aluno que tem autismo, auxiliares à questão do desenvolvimento da questão da comunicação, da fala, um enriquecimento curricular para as pessoas que têm altas habilidades, superdotação. No caso, por exemplo, de pessoas que tenham dificuldade imensa de fala, né, e que precisam fazer uso de comunicação alternativa, o caso específico de paralisia cerebral, por exemplo, e outros tipos de deficiência, o ensino dessas linguagens específicas, né, ensino de Libras também para os surdos, né, e códigos específicos de comunicação para quem que precisa fazer uso da comunicação alternativa e assim por diante. Mas para deficiente visual nós estamos tratando especificamente de duas situações. Primeira situação, tecnologia assistiva, aprender a usar e ter disponibilidade da tecnologia assistiva dentro do atendimento educacional especializado. E as adequações e produção de material adaptado. Bom, você já deve estar pensando, mas espera aí, então, se não é feito na sala de aula, vai ser feito aonde? Aí é que então se estabelece um modelo. O modelo é o seguinte, vai existir dentro da própria escola uma sala que a gente vai dar um nome específico de sala de recursos multifuncionais.
vai existir na escola um lugar, uma sala, que a gente vai dar o nome de Sala de Recursos Multifuncionais. E nessa sala, então, vai ter todo esse conjunto de equipamentos e aparatos e objetos que são específicos às necessidades daquele conjunto de alunos com deficiência. Bom, essa sala não vai funcionar o dia inteiro. Ela vai funcionar no contraturno, ou seja, o aluno tem aula de manhã, por exemplo, ele vai para lá de tarde. Então não é uma coisa que coexiste. É claro que se você tiver uma sala de recursos multifuncionais, você pode ter alunos de manhã estudando na sala de recursos e de tarde na sala regular e vice-versa, né? Então o contraturno é a regra, né? Bom, segunda coisa, essa sala pode ser usada por qualquer pessoa? Não, não pode. Ela só pode ser utilizada por crianças ou adolescentes que têm que estar matriculado na classe comum da escola regular. Então, não é para qualquer um, é específico. Ah, eu queria aprender DOS Vox. Não, é só para alunos. Tá? Bom, agora, esses alunos podem eventualmente não ser daquela escola. Isso é importante notar. Você pode usar a sala de recursos, claro, mediante um acordo com a direção, etc. Pode eventualmente ver. Na outra escola não tem aquela sala, então, ou tem um determinado equipamento que não existe lá, então pode eventualmente, mas veja bem, o aluno tem que estar matriculado na classe comum da escola regular. Olha só, na classe comum não existe, na verdade, a possibilidade do cara estar só matriculado para aprender DOS Vox. Não, ele primeiramente está matriculado na classe regular. E, em segundo lugar, ele está matriculado na sala de recursos multifuncionais. Bom, está claro, o atendimento educacional especializado é uma coisa complementar. Não se pode, por exemplo, substituir a frequência. Ah, o cara não foi na aula, mas ele foi na aula da sala de recursos multifuncionais. Não pode fazer isso. O importante é que a base é a sala de aula comum. É importante a gente frisar que o AEE é complementar. Então, por exemplo, não se pode... Ah, o cara veio no AEE e não veio na classe. Aí ele vai ter a frequência. Não. O importante é que o cara frequente a sala de aula regular. Tá? Agora, o fato de ser uma outra atividade, a gente não pode dizer assim, ah, não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mais ou menos. Tem que haver uma articulação entre a sala de recursos multifuncionais e a sala regular. Por quê? Na verdade, o professor pode pedir ao professor da sala de recursos multifuncionais que realize um treinamento que ele já sabe que aquilo ali vai ser muito útil para um determinado ponto da matéria que está sendo estudado, ou pode pedir que seja feito um trabalho especial voltado, por exemplo, à ampliação de determinado material. Tem que haver um sincronismo e tem que haver uma sintonia de objetivos entre os dois trabalhos. Tá? E as suas atividades, ou seja, as atividades da sala de recursos multifuncional, as atividades do AE, são atividades que têm que ser diferenciadas, mas tem que existir um objetivo comum, porque o que é importante, na verdade, é ter um aluno bem formado. Então, pensa assim, é uma atividade complementar que não se superpõe, mas que se complementa. Então, basicamente, esse é um apanhado sobre AEE e também, claro, sobre a sua operacionalização através das salas de recurso multifuncionais.